Quando eu estava preparando a reflexão deste fim de semana, vou dizer até que dia que foi, no sábado de manhã, foi o dia de cortar a grama aqui na área toda do entorno aqui da matriz e também do sítio. E aí eu fiquei pensando numa coisa. Talvez eu não tivesse observado isso tanto como eu observei nesse dia. Como eu já vou fazer quase 2 anos aqui, na paróquia, tem uns períodos do ano que a gente corta e dali a 2, 3 semanas, parece que já tem quase um mês que a gente não cortou. E tem um outro período, por exemplo, o período que a gente está agora, que já tem quase um mês que a gente cortou, e nem parece que tem tanto tempo comparado com outro período. Parece que a grama estava com um pouquinho de preguiça de crescer. Na minha compreensão, claro que eu não sou especialista nisso, Na minha compreensão, a diferença está na chuva. O período que chove bastante, a grama vem com força e rápido. E num período mais seco, como esse nosso período aqui, ela demora um pouco mais a crescer. Então, por mais tempo, dá a impressão que tem menos tempo que cortou. Enquanto naquele período de chuva e de calor, ela vem firme. Com umas 3, 4 semanas, ela já está bem grandinha comparada a esse outro período. Por que eu estou citando esse exemplo aqui? Porque a palavra de hoje da primeira leitura diz assim, profeta Isaías: assim como a chuva que cai do céu, germina a terra, fecunda a terra, faz acontecer alguma coisa sobre a terra, e para lá não volta, sem produzir alguma coisa na terra, ali naquele momento que ela caiu e ficou por ali, da mesma forma, a palavra de Deus lançada no ouvido e no coração do homem, não volta para Deus sem fazer acontecer alguma coisa dentro da pessoa. É interessante que a água, quando cai, às vezes ela cai ali na terra, tem um monte de coisa que ela está começando, fazendo acontecer, antes mesmo de brotar, de germinar. Então, às vezes, nem aparece, mas a água já está facilitando todas as reações que estão acontecendo ali, e ela está meio que agilizando processos de vida embaixo da terra. A gente às vezes só vê quando vem ali o brotinho, mas antes de aparecer o brotinho, muita coisa já aconteceu ali embaixo. Com isso, o profeta Isaías está falando da eficácia, da força, do caráter irrevogável, permanente, eficaz da virtude, da força da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e gera vida. A palavra de Deus é eficaz, como a água que cai da chuva e volta para lá, evaporada. Eu lembrei também no sábado de uma viagem que eu fiz. Os colegas no seminário, nosso seminário do Rio, tinha uma tradição de acolher seminaristas do Brasil inteiro para estudar de diversos lugares. E nós tínhamos um grupo bom de colegas que eram de uma região do Rio Grande do Norte, saudades de muitos e bons amigos, alguns são padres, até bispos já são, de uma regiãozinha chamada Seridó, que fica no Rio Grande do Norte. Lá eu visitei diversas cidades, e o centro da diocese lá, que é a maior das cidades ali, seria Caicó.
Quando eu passei por lá, logo que eu cheguei, né, a gente vai até Natal de avião, e de Natal para lá a gente vai de ônibus, no lugar a gente foi de carro. E aí, quando eu fui passando por lá, é interessante, aquele solo amarelo, seco, até rachado. E os colegas, na medida que iam passando comigo, diziam, ó, aqui tinha um açude, ali tinha um açude. Um deles falou até assim, esse açude aqui ó, já até sangrou. Sangrou é entornar, é transbordar. Já até sangrou esse açude aqui, ó, já até transbordou. E aquela terra seca, rachada, só com os gravetinhos. Como era um tempo assim muito difícil, eram as férias de seminário, eu fui para ficar o mês todo com os colegas. Porque no período de aula eles ficavam também, né, fim de semana, feriado, a gente sempre geralmente acolhia os colegas em casa para não ficarem no seminário assim, às vezes sem atividade, quando não era dia de ir para a paróquia. Então eu fui para ficar o mês todo, para fazer valer aquele dinheirinho que eu juntei para ir até lá, né? E aí, nesse período que eu estive lá, aconteceu de chover. O pessoal até ficou brincando, o carioca trouxe chuva, né? O pessoal ficou brincando com a gente, e aconteceu de chover. E os colegas já tinham me dito, você acha que está tudo morto aí, né? Basta cair uma chuvinha, que 2, 3 dias depois, já começa a aparecer alguma coisinha verde assim, uma foligenzinha por cima começa a aparecer. Está cheio de vida aí, só está esperando, só está faltando a água. Caindo a água, a vida volta. A ideia da primeira leitura é, o nosso Deus sempre derrama essa água. Ele está sempre a derramar essa água. E a água derramada por Ele é uma água viva, que produz vida, que é eficaz. Então, uma água que está sempre pronta a fazer acontecer as coisas de Deus no coração da gente. No Evangelho, Jesus ele trata também, aí, o ambiente é o mesmo, né? Mas o tema tratado por Jesus é outro. A primeira leitura ficou clara assim, a parte de Deus, derramar a água. Ele sempre derrama a água que faz brotar, germinar a vida. No Evangelho, o foco é diferente. Jesus conta uma parábola que ele diz assim, o semeador saiu a semear, sempre sai a semear. E o semeador é o próprio Deus nessa parábola que escolhe a semente, boas sementes. Nenhuma semente da parábola era uma semente ruim. Todas as sementes eram boas. Em nenhum momento se questionou a qualidade da semente. Mas os terrenos nem sempre bons. Então o semeador jogou a semente num terreno de beira do caminho, jogou a semente no terreno pedregoso, jogou a semente no terreno de espinhos e jogou a semente numa terra boa. Primeiro aspecto interessante, o semeador sempre joga a semente, independentemente do tipo de terreno, ou seja, mesmo quando o nosso coração não é uma terra boa, o semeador continua jogando a semente. Ele sempre joga, não desiste de jogar a semente. Segundo ponto de reflexão, a produtividade não tem a ver com a arte do semeador, nem com a qualidade da semente, mas com o tipo de terreno. E tipo de terreno tem a ver exatamente conosco. Porque esse terreno, Jesus diz que é o coração do homem. Então, o preparo do terreno é a nossa parte. Se tiver espinhos, arrancá-los, afofar a terra. Se tiver pedras, se livre delas, para que a semente possa germinar e tenha espaço para crescer. Se for de beira de caminho, de superfície, traga a semente mais para dentro, para o centro do seu terreno, do seu coração, de modo a ela não ser carregada pelos pássaros, facilmente arrastada. Na verdade, é nossa
a parte do que diz respeito ao cuidado do terreno, ao semeadura, aquela coisa do trabalhar o terreno para que ele seja uma terra boa. Eu penso que o salmo de hoje, de alguma forma, ele une as duas leituras, porque ele diz que a parte de Deus ele faz, né? A parte do homem ele deve fazer, e o Evangelho lança esse horizonte de esperança, quando diz: a semente caiu em terra boa e deu fruto. Significa, o Pai sempre faz a parte dele. Vamos celebrar nossa esperança de que o homem fará também a dele, sendo terra boa, e a semente possa dar bons frutos. Interessante que a primeira estrofe, se eu não me engano, do Salmo, diz assim: visitais a nossa terra com as chuvas, que é exatamente o tema de Isaías da primeira leitura, e transborda de fartura, rio de Deus que vem do céu, derramam águas e brotam pastos no deserto. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e a aplainais, os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. O ano inteiro coroais com os vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura por onde passais. Uma riqueza, né? Uma promessa bonita de que com o nosso Deus, fazendo do nosso coração terra boa, a semente sempre é lançada e a gente sempre colhe muitos e bons frutos. Desejo a todos que esta semana seja uma semana de colheita abençoada, boa semeadura, terra boa, bons frutos.